Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o seu desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. 2 Crônicas, capítulo 1, versos 7, 10, 11 e 12. Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu falo sobre a sabedoria do rei Salomão. O rei Salomão é um personagem bíblico que governou Israel por 40 anos, mais ou menos, entre o ano de 971 e 931 a.C. Ele é considerado o homem mais sábio da história. Salomão era temente a Deus, assim como seu pai, o rei Davi. Muito bem, agora sabemos que Deus deu, além de sabedoria, riquezas, bens e honra a Salomão. Mas por que Deus abençoou tanto assim este homem? Bem, Salomão era filho do rei Davi, e os dois agradavam ao coração de Deus. Olha o que Deus falou a Davi. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. 1 Crônicas 28, 6 e 7. Mas veja que Deus fala: se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. O rei Saul também foi abençoado por Deus, até o momento que desobedeceu uma ordem dada por Deus. Então, amados, não basta ser só um seguidor de Jesus Cristo. Tem que obedecer às suas ordenanças. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3, verso 13. Achar sabedoria e adquirir conhecimento não é para guardar para você mesmo, mas para abençoar todos aqueles que Deus te enviar. Mas alguém pode dizer: eu não tenho dinheiro. Outro: eu não tenho tempo. Vou te dizer uma coisa, meu amado ouvinte. Deus disse que abençoaria Salomão desde que ele obedecesse aos seus mandamentos e às suas ordenanças. Salomão não foi perfeito. Saul não foi perfeito. Davi não foi perfeito. Moisés também não foi perfeito, mas todos eles tinham alguma coisa em comum. Eles temiam a Deus e eles confiavam em Deus. Eles buscavam a Deus e estavam sempre na presença de Deus. Olha o que Davi, o pai de Salomão, falou para ele. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Salomão, na sua meia-idade, estava desfrutando de tudo que Deus havia te prometido. Então ele escreve: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 5 a 7. Quantas vezes nós deparamos com obstáculos que aos nossos olhos são intransponíveis, mas quando pedimos sabedoria a Deus, tudo parece se desfazer na nossa frente. Foi assim com Salomão. Ele nunca fazia algo sem consultar a Deus o que deveria fazer. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Provérbios 4, 5 e 6. Assim como Deus dotou de sabedoria ao rei Salomão, ele pode fazer de você uma pessoa melhor, próspera e capaz de separar o certo do errado. Seja luz por onde passar. As pessoas estão como cegos e precisam de luz.
Assim como Salomão, peça a Deus que te mostre o que está oculto aos seus olhos. Não se deixem ser enganados por fábulas milagrosas, por pessoas negativas. Se o ambiente está impróprio, afaste-se dele. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Provérbios 4,14. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Provérbios 4,18. Salomão, Salomão, quem dera eu tivesse um pouquinho da sua sabedoria, quem dera eu tivesse um pouquinho do seu discernimento, quem dera eu pudesse ter vivido o seu tempo e conhecer tamanha virtude e sabedoria. Amados, vou terminar essa palavra com as palavras do grande mestre da sabedoria, o rei Salomão. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Provérbios 4, 20 a 27. Que Deus os abençoe e te guarde e até o próximo vídeo. Amém e amém.